Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que preparou mais essa noite para juntos aprendemos um pouco mais sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus. A parábola de hoje está em Mateus 18, 23 ao 35, parábola do credor incompassível, a qual o Senhor Jesus ele compara o reino dos céus com um certo rei que vai fazer conta com seus servos. Um deve uma grande quantidade de dinheiro e ele, não tendo como pagar, o seu senhor manda prender e vender ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha para quitar aquela dívida. Porém, aquele servo se prostra aos pés do Senhor e se reverencia a ele, dizendo: Senhor, se o Senhor for generoso comigo, eu tudo te pagarei. E aquele Senhor, movido de íntima compaixão, manda soltar aquele homem e perdoa aquela dívida. Quando aquele homem sai dali, perdoado, ele encontra alguém que também devia uma quantidade não tão grande de dinheiro. E ele tem a cara de pau de lançar a mão daquele homem, sufocar e dizer: me paga o que que me deves. E aquele companheiro, ele também se prostra aos pés dele e roga, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Porém, aquele homem, com o coração endurecido, não quis saber, mas antes mandou encerrar ele na prisão até que pagasse tudo o que lhe devia. Porém, nada que fazemos está encoberto. Algumas pessoas viram o que aquele homem fez e contou para o Senhor. Não tem aquele homem que você perdoou? Então, ele não fez a mesma coisa com um servo dele. Aqueles homens entristecidos foram falar com o Senhor. E o Senhor mandou chamar aquele homem e falou: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão daquele companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, também o vosso Pai Celestial fará, se de todo o coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. É uma parábola forte que traz um grande ensinamento, e o ensinamento é: decida perdoar. Não haja com ingratidão, mas decida perdoar. Porque nós, assim como o homem dessa parábola, assim como o servo dessa parábola, recebemos o perdão do rei, recebemos o perdão de Deus. Todos nós éramos condenados, pecadores, e o salário do pecado é a morte. Recebemos o perdão através do nosso Senhor Jesus, através do sangue do Senhor Jesus vertido naquela cruz do Calvário, a qual o Senhor Jesus ele rasgou as cédulas que era contra mim e contra você. Ele cravou todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. O castigo que era para nós, ele tomou em nosso lugar. Deus, ele perdoou o nosso pecado. Ele lançou no mar do esquecimento os pecados passados, o pecado presente e os pecados futuros. O Senhor já nos perdoou. Ele pagou a nossa dívida e nós recebemos esse perdão. Recebemos essa misericórdia, esse amor. E muitas vezes pagamos de uma forma contrária. Porque quando somos afligidos, quando alguém falha conosco, adivinha o que nós fazemos? Agimos como aquele homem incompassível, como aquele servo que pegou aquele outro conservo, sufocava e querendo receber de qualquer jeito. Às vezes somos eu e você, não agindo com misericórdia, com amor que Deus ele fez para comigo e com você. Os romanos, eles tinham dois condenação mais dura, dois castigos mais duros, duas penas de morte mais dura. A mais cruel era a crucificação, porém outra era matando um dos condenados à morte e amarrando ou prendendo no outro que estava vivo. E aquele homem que ficava vivo, ele tinha que carregar um morto por onde ele andava. Aquele morto pesava, aquele morto começava a ferir o outro e aquele morto começava a se decompor. E quando se decompunha, começava também a decompor o que estava vivo até que ele viesse a morrer. E muitas vezes sou eu e você, irmão, quando não perdoamos, carregamos um morto que aos poucos tem nos consumido, aos poucos tem nos matado, aos poucos tem nos ferido e sem perceber. Muitas vezes a pessoa nem sabe que nós estamos guardando mágoas, estamos deixando de perdoar ela e nós guardamos, nós prendemos essa pessoa conosco. Quando, irmão, nós liberarmos perdão, nós vamos descobrir que aquele que estava preso não era outra pessoa, mas sim nós. Na oração do Pai Nosso, nós falamos: Deus, que o Senhor venha me perdoar, assim como eu tenho perdoado os meus irmãos.
E como é que eu e você temos perdoado nosso irmão? Decida perdoar. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você nunca vai sentir de perdoar alguém, mas você tem que tomar uma decisão, e a decisão de obediência, que isso ele está falando comigo e com você. Não passa esse final de ano com mágoa de alguém, com ressentimento, às vezes do marido, às vezes da esposa, às vezes do irmão, da irmã, do pai, do filho, de um amigo, de uma amiga, de algum conhecido. Você tem prendido isso, você não consegue liberar perdão. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a liberar perdão e decida perdoar. Obedeça o que o Senhor tem falado. Não passe com raiva, não passe com ressentimento, mas libere perdão. E você vai descobrir que quem estava preso era você. E você venhamos ficar com essa parábola, com essa palavra, e lembrarmos que um dia vamos ter que prestar conta perante nosso Deus. E podemos ouvir o que aquele homem ouviu. Servo malvado, eu te perdoei, porque você não pôde fazer da mesma forma. E por não liberarmos perdão, por carregarmos mágoa, por carregarmos ressentimento, podemos ser lançados no tormento e não vamos ter como pagar, porque temos rejeitado o que Deus fez por nós. Que nós venhamos ficar com essa parábola e crescer e buscar do Senhor força para conseguirmos perdoar, para conseguirmos nos desprender de nós mesmos, do nosso orgulho e do nosso eu, para viver conforme a vontade de Deus, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado àqueles que o amam. E se amamos o Senhor, devemos obedecer. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e um ótimo final de ano.